Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Colossenses 1, versículos 3 e 4. Nós estamos de volta aqui para continuarmos o nosso trabalho de pregação do Evangelho e para dividir a experiência que temos tido nisto, né? Em evangelizar, dividir os testemunhos que nós temos alcançado, nossas experiências. E nessa feita, eu queria começar dizendo que nós não estamos contra nenhuma pessoa, não estamos contra nenhum tipo de manifestação religiosa. Isso é legal, isso é permitido, isso é lícito para qualquer cidadão, para qualquer pessoa manifestar sua fé. Nós somos contra qualquer tipo de intolerância religiosa, maus tratos por qualquer motivo. Nós aprendemos a suportar uns aos outros. Isto é cristão. Nós não cremos em nenhuma forma de violência, nem verbal, contra qualquer pessoa que pense diferente de nós. Mas penso que é minha obrigação, como pregador do Evangelho, apontar os erros. E é isso que me proponho. E eu, como uma pessoa que também quer e deseja a salvação, a vida eterna, eu também tenho que avaliar isso pessoalmente, conforme o melhor do meu entendimento, para também tomar isso para mim mesmo. E eu estou já há muitos anos nesse ofício. Eu prego o Evangelho, eu aconselho pessoas, eu cuido de pessoas. Então é meu ofício olhar essas coisas. E eu venho aqui dividir as minhas experiências com todos. Num primeiro momento, com a minha igreja, o público cristão que me assiste, e qualquer um é bem-vindo em nosso meio para avaliar conosco, se sentar à mesa nessa conversa e também tomar suas posições e tirar suas conclusões. Eu falo isso porque alguém pode passar por aqui, por esse vídeo, e de alguma maneira sentir-se ofendido. E, sinceramente, não é minha intenção. Eu desejo que esse vídeo seja de bênção para todos. Ultimamente eu tenho falado sobre uma experiência que eu tive com um certo espírita correto, né? Uma pessoa bem posicionada, e contei da nossa experiência em falar com ele e das conclusões que nós tiramos, né? Se bem que foi bem rápido, eu passei mais de meia hora aqui e ainda assim não consegui dizer tudo que eu gostaria. Mas é apenas uma conversa informal. Eu não desejo ser tão profundo nisto, apenas dar umas pequenas referências, uns pequenos pontos, né? E se você quiser mais informação, você pode assistir nossos cultos aqui e nos fazer uma visita, né? E nós teremos prazer em falar com você e tirar qualquer dúvida que tiver ao nosso alcance. Hoje, eu queria dividir com os irmãos uma experiência que eu tive com certa pessoa. Um homem muito inteligente, eu quero dizer. Ele de mente rápida. E aqui saliento que é tão bom você falar com uma pessoa inteligente, com uma pessoa que argumenta bem e que tenha a hombridade, que tenha aquela maneira correta de conversar, que não leve as coisas para o coração, que não se ofenda fácil, sabe? Que seja maduro e que saiba no que crê. Isso é muito bom, porque você aprende, você pode ensinar e você aprende.
E é proveitoso conversar. Falar é muito bom. Ouvir é muito bom. Eu estava então com essa pessoa. Esse homem, ele era de uma profissão do Estado, um funcionário público. Ele trabalhava, ou trabalha, não sei, com fiscalização de portos. É algo assim bem que exige muita. Ele era muito vivo. E dada a profissão que ele tinha que, bom, dado o ofício dele. E é bom falar com quem é vivo. E porque a pessoa logo entende quem você é. E isso é maravilhoso, porque se você é do bem, você é correto, você é logo entendido. E ele era um homem de fé católica. E eu nunca, e ele também, ele não me parecia uma pessoa, eu descobri que ele era católico. Na convivência que eu tive com ele, ele era, morávamos próximos, e eu fui então visitá-lo. E em sua casa, ele me conhecia, então me achava uma boa pessoa, e eu achei que era oportuno falar com ele. E quero dizer a você também que, irmão, fale de Jesus, sente-se com as pessoas. Hoje o mundo está morrendo por um pouco de amor, por falta de amor. Então talvez um sorriso seu, um bom dia, um assentar-se talvez para tomar um cafezinho, faça toda a diferença na vida de alguém. Amor, carinho. Muito bem, eu fui falar com essa pessoa e eu entrei no mundo dela. Descobri que ele era um católico e ele era, de alguma maneira, envolvido com o trabalho creio que é o Sagrado Coração de Maria. É aquela ordem que usam até aqueles lencinhos vermelhos. Vocês devem conhecer. Eu devo colocar aqui os símbolos aqui, conforme for, e dar as referências do que eu estou dizendo. E ele estudou para até ser padre, esse rapaz, de maneira que ele era muito sabia do que estava dizendo. Ele não era um leigo. E eu me assentei ali em sua casa. Ele pegou um terço para mim e me deu. Foi a primeira vez que eu peguei num terço. E tinha aquelas contas, né, aquelas bolinhas ali de madeira. E ele me explicou como ele ia na igreja. E ele pegava cada um daqueles terços e orava uma Ave Maria, um Pai Nosso, e depois ia para o outro. Eu não sei o número daquelas bolinhas ali do terço, mas eu nunca tinha tocado em um. Eu sempre fui um cristão protestante, não é? Evangélico. Mas naquele momento eu entrei naquele mundo. Foi uma boa visita. Quero logo dizer. Eu me senti católico. Ele disse para mim que antigamente, quando ia à igreja orar ou rezar, era uma consolação enquanto se rezava o terço. Ele falou de toda aquela adoração, sabe? E eu achei aquilo interessante, aquilo bonito, envolvente. Eu estou sendo aqui franco com você. A liturgia, como se desconectava do mundo e como as coisas ficavam boas, o ambiente ficava limpo ao redor. Ele foi me falando, e eu ouvindo, e eu não estava, como não estou aqui, fingindo. Eu não quero enganar você que é novo por aqui. Eu estou dividindo minha experiência. Eu entrei naquele mundo, eu visitei aquele mundo, o mundo daquele meu vizinho. E ele mostrou também para mim uma imagem, e era a imagem de Maria. Acho que é uma do que eles chamam no catolicismo, uma das Nossas Senhoras, né? Porque são vários títulos da mesma Maria. Nossa Senhora das Dores, disso, né? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora... Tem vários, são títulos da Nossa Senhora, e a Senhora é sempre Maria, né?
E era um desses, não lembro qual era. Não sei se era a Aparecida, a Nossa Senhora Aparecida, como eles chamam. Não sei se era. Mas finalmente, é que a razão daquela imagem estar ali é porque houve um milagre, houve uma graça concedida a ele. E ele passou a relatar que a sua irmã teve um problema depois do parto, teve uma eclâmpsia, e ela estava muito ruim à morte. E ele então entrou no quarto e pediu a Nossa Senhora que viesse e que curasse a sua irmã. E assim ele disse a mim que Nossa Senhora, Maria, tinha vindo e tinha curado a sua irmã, atendeu a prece dele. Por essa razão, ele tinha na casa dele aquela imagem ali. E ele contou para mim, e eu ouvindo ele e conversando um pouco por ali. E ele me disse outra coisa também. Ele disse que certa vez, ele é um bom nadador, e ele estava nadando na praia do lugar onde eu nasci. Eu nasci em Paripe, Salvador, Bahia. E lá há uma igreja muito antiga, que data de antes de 1549, por ali. Então, é uma igreja que fica no alto, igreja de São Tomé. Você pode fazer uma pesquisa, você vai encontrar. Creio que é uma das igrejas mais antigas, né, do Brasil. Está lá no morro, num lugar alto, com vista para a praia. E ele estava nadando por ali, e quando o fazia, ele se afogou por alguma maneira, teve uma cãibra, alguma coisa, e ele estava morrendo. E ele afundou no mar. Quando, em frente, a igreja é no alto, no morro alto, de frente para esta praia. E ele disse que quando ele estava morrendo, ele foi puxado para cima pela mão esquerda, dizendo ele que era a mão, porque disse ele que era a mão que ele não usaria na mão, ele era destro, né? Ele foi puxado por essa mão que era algo diferente, ele não foi algo dele. Ele disse que a mão esquerda provava isso, que foi algo involuntário, contra o seu movimento natural. Foi puxado para cima. E ele, como que viu uma ligação, um facho de luz, ou uma ligação espiritual em direção àquela igreja que ficava bem no alto e dava para ver, né? Dava visada para onde ele estava se afogando. Ele disse que por essas razões, ele me apresentou essas duas razões pessoais para ele ser um católico. E eu não posso, o que disse a ele, digo a todos, eu não posso dizer que aquela não foi uma experiência espiritual. Foi. Lembram da outra história que eu contei? Sobre o rapaz espírita? A experiência é correta. O problema para nós cristãos e para nós que conhecemos a verdade do cristianismo e tomamos a Bíblia como guia de fé, é que nós não podemos basear nossa fé em uma experiência, e sim na palavra de Deus. Se a nossa experiência concorda com a palavra, então ok. Se ela não concorda com a palavra, nós rejeitamos qualquer experiência. E ele disse a mim que, por conta disto, né, isso fazia crer e saber que estava fundamentar sua fé. Agora, a verdade do assunto é que esse rapaz, ele não era perfeito. Havia algo ainda. Havia algo imperfeito com ele e nós discernimos isto, que não vem ao caso. Essas experiências que ele teve não foi capaz de mudar sua natureza. Ele ainda continuava
um velho pecador, só que com a capa de religião. Muito bem, mas isso já estou adiantando aqui. Então, assim, eu comecei a falar com ele sobre o que nós cremos. Eu disse, eu creio na Bíblia. Eu comecei bem sutilmente a explicar a ele o que nós cremos. E aí, em dada altura, ele disse a mim que houveram muitos concílios e muitas coisas que no ano tal, na Igreja Católica, concílio disso, concílio daquilo, e que essas coisas começaram a fazer parte da tradição da igreja, e eles tomavam isso como verdade. Por exemplo, eles creem que Maria nasceu de maneira virginal. Eu não sei como me referir a isto agora, para não fazer injustiça, mas há um credo acerca disto, há uma definição católica acerca disso, que ela nasceu, acho que dogma é um termo, um dogma acerca disso. E também data de 1940 ou 50, o dogma de que Maria também subiu aos céus como Jesus. E essas coisas são novas. E quando a igreja decide que isto é assim, isso vira Bíblia para eles. Isto é a verdade. De maneira que um católico como ele crê tanto na palavra quanto nos concílios. Um católico crê na infabilidade papal. Ele sabe que o Papa não erra. E assim outras coisas que foram agregadas à fé e que se afastam da simples e pura palavra de Deus. Eles acrescentam coisas, há coisas acrescentadas, e há muito argumento para isso. Talvez o mais importante seja aquilo, o que você ligar na terra, o que dois de vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Ora, então se o Papa decide com seus bispos que Maria nasceu virginalmente e liga isso na terra, é ligado no céu. Eu não sei, eu não quero ser irônico aqui, mas o fato é que alguma distorção aconteceu. Porque eu não posso dizer que o que eu decidi aqui agora, porque concordei com vocês, com 2 ou 3, isso vira a Bíblia. Não pode virar a Bíblia. O que você acha? Mas ele me apontou isto, os concílios, os dogmas. E a conversa foi muito branda, quero também dizer aqui, viu? Sempre branda. Como tem que ser. Como tem que ser. Nós queremos, se não podemos ganhar uma pessoa para a nossa fé, nós ganhamos um amigo que está de bom tamanho. Porque eu creio que tudo aquilo que eu amar e tudo aquilo que me amar estará comigo na glória. É o que o profeta ensinou. Então, se eu puder me aproximar das pessoas a ponto de ser uma referência cristã e de amor, de paz, e conseguir ser um vaso nas mãos de Deus a ponto de ser amado por isso, então realmente eu fiz algo proveitoso, porque se a pessoa, através do testemunho que eu tenho dado pela graça de Deus e que você dá, e alguém ama você por isto, ele não sabe que não está amando você, mas está amando Cristo em você. E o que se faz a um dos pequeninos, Jesus disse que não vai ser esquecido. Isto é a Bíblia. Em dada altura, o rapaz então me disse, já te entendi, Messias. Você crê na Bíblia e só. Eu disse, eu só posso crer na Escritura. Eu disse, e você crê na Bíblia e nos concílios. Ele, por ser inteligente, por ser franco, disse, O problema é que as pessoas ficam com minhas palavras, minhas conversas. Decida o que você crê. Crê na Bíblia? Então fique com ela. Você crê nos concílios da Igreja Católica e na Bíblia? Então diga, creio nisto. Pronto. Seja verdadeiro. Bom, não tem problema, você tem direito de crer em qualquer coisa. Finalmente, nós terminamos a conversa assim.
ele compreendendo que eu creio na Bíblia e ele reconhecendo que crê na Bíblia e, e nos credos, nos concílios da Igreja Católica. Vocês lembram? Eu comecei lendo aqui o livro de Colossenses e Paulo estava elogiando aqueles colossenses pela fé em Cristo Jesus e falou do Deus, o Pai. Em nenhum momento Paulo cita a mãe de Jesus, ou Maria, ou Nossa Senhora, ou exalta a fé, ou confirma a fé em outra coisa a não ser em Cristo Jesus. E é por essa razão que nos firmamos assim, os crentes se firmam assim. Nós falamos só de Jesus Cristo. Nosso foco é Ele, não outra pessoa, por mais importante que ela tenha sido. Mas o foco dos apóstolos era Cristo. Paulo nunca mencionou Maria, ou sua veneração, ou terços. Esse pode ser bonito, pode ser religioso, conforme até eu testemunhei, né? Mas não está na Escritura. Se não está na Escritura, eu não preciso ficar com isto. E nem você precisa. Aqui eu quero parar e dizer uma coisa. Há muito mais para se falar sobre cada uma dessas minhas experiências que eu tenho dividido aqui com os irmãos, e haverão outras, né? E eu não quero que você ignore os ardis do diabo. O diabo é enganoso. O diabo, ele sabe como fazer uma cilada. Ele sabe como compor um cenário para iludir você. Certa vez, Martim, um mensageiro das eras da igreja, estava em seu quarto quando uma visão angelical lhe sobreveio. Ele viu um homem de branco, coroado, e o homem, na visão, disse: "Eu sou Jesus, Martim, me adora." A visão, de fato, ocorreu e era verdadeira. Não é porque você vê um anjo de luz, porque está escrito que o diabo se transfigura em anjo de luz. Não é porque você tem um arrepio, um sonho, um sinal sobrenatural, que aquilo é Deus. O mensageiro das eras da igreja, Martim, ao ver a visão de que seria Jesus, coroado, e dizendo-lhe: "Adora-me, Martim, eu sou Jesus." Martim disse que, olhando para aquela visão, com os textos bíblicos rodando em sua mente, note, os textos bíblicos, disse: "Para trás, Satanás. Nosso Jesus ainda não foi coroado." E aquele sonho, aquela visão desapareceu. Nós devemos reconhecer essas coisas, esses sinais que o diabo opera. Lembro-me também de outro. Houve um homem dentro das igrejas cristãs, ali dos pais da igreja, penso que foi com esse mesmo Martim. Ele disse: "Um manto assim, assim, assim vai aparecer sobre mim", como um sinal. E não é que no dado momento que o homem disse, um manto veio sobre ele? Oh, que coisa! Um manto espiritual veio sobre esse irmão. Oh, que coisa! Vamos ouvi-lo. Então, sabendo eles que havia um Martim, um homem de Deus na terra, pegaram o homem e o conduziram até a presença de Martim. E ele não queria ir, e o forçaram à sua presença. Chegando na presença de Martim, o manto que estava sobre o homem, que era de alguma maneira um profeta, alguém que tinha algo para dar ao povo, o manto sumiu. Aquele sinal sobrenatural desapareceu na presença de um verdadeiro homem de Deus. Que lição fica para nós? Há muitos sinais de engano, maravilhas acontecendo,
que são obras do diabo. Se você não comparar isso com a Bíblia, você vai ser enganado. Irmão, irmã. Você, meu amigo, você de qualquer religião, qualquer igreja. Eu quero dizer que a palavra de Deus é a verdade, é isso que eu prego e defendo. Tudo que não está de acordo com a palavra vai sumir, vai desaparecer. Esta é minha fé. Você pode ficar com isto. É seu direito e é minha obrigação como cristão amar-te, ajudar-te no que for, ser seu amigo. Eu não tenho que concordar com o que você crê, mas eu tenho que ser seu amigo e ajudar você, seu companheiro. Você deve ser alvo de toda a sorte de benefícios que um ser humano tem que dar a outro, seu semelhante. Mas em matéria de fé, eu fico e defendo a palavra de Deus. Aquele manto sumiu. E toda experiência que não se baseia na palavra de Deus também vai sumir. Há coisas acontecendo, e profetas e visões surgindo, de santos e santas que aparecem a fiéis católicos, visões e anjos que aparecem a crentes evangélicos, visões do inferno, visões do céu, Nossa Senhora ali, santo não sei quem ali. E acontece. E você não pode falar que isto não aconteceu. São experiências espirituais. O problema com elas, em nossa concepção cristã, é que não se baseia na palavra de Deus, não orna, não harmoniza. E se não harmoniza com a palavra de Deus, deve ser rejeitado. Seja Deus verdadeiro, diz a palavra, e todo homem mentiroso. Só para terminar aqui, eu estou conseguindo ser breve hoje, um pouquinho só. Não, já são quase meia hora de vídeo. Mas observe, no livro de Deuteronômio, Moisés ensina como saber se uma coisa é verdadeira ou não. Se um profeta ou sonhador de sonhos vier e falar alguma coisa e acontecer, disse Moisés, você deve crer nisto, porque é de Deus, é verdadeiro. Você deve temer esse homem, ou temer esse sinal, considerar. Mas se um homem vem e fala alguma coisa e não acontecer, diz que vai acontecer tal e tal coisa, uma profecia ou um sonho, e não acontece, disse, você não tem que ter temor dele. Isto é o que ele diz. Mas em outro lugar também Moisés ensina. E você crê que Moisés era um homem de Deus? Deus sempre envia um homem. Deus sempre tem uma testemunha para falar a você. Sempre tem um Martim que você pode levar uma experiência espiritual para ver se ela vai permanecer diante daquilo. Se ficar, é porque é de Deus. Se sumir, é porque não tem base na Bíblia. Tem que ser rejeitado. Moisés também disse, em outro lugar, que se um profeta ou sonhador de sonhos vier e contar um sonho, uma visão, e aquilo acontecer, e disser assim, vamos e sigamos outros deuses. Olha só agora, o sinal aconteceu, não como no outro exemplo, que se acontecesse era de Deus, se não acontecesse não era de Deus. Agora Moisés acrescenta, se alguém disser um sinal e fizer um prodígio e assim acontecer, e no final, como desfecho, ele falar, então, vamos seguir outros deuses, disse Moisés que era Deus provando o seu povo, para ver se você críamos nele realmente. Conforme fosse, isso deveria então ser rejeitado, porque era Deus que estava provando você. Mesmo se um sinal acontecer da parte de alguém, comprovando que foi verdadeiro o sinal,
Mas se ele pedir para você deixar a palavra, é Deus te provando. Eu não deixo a palavra por nada. E você? Por qual razão você deixa a Bíblia? Por um arrepio? Por um sinal? Por um sonho? Por uma visão? Jesus disse que céus e terra passariam, mas a sua palavra jamais iria passar. Que Deus te abençoe. Esta é a nossa experiência para hoje. Nós voltaremos para continuar falando dos nossos testemunhos e experiências com o evangelismo. Que Deus te abençoe.